E voltamos com o nosso programa Bronca Livre. Como eu havia anunciado antes de ir ao intervalo, eu recebo aqui o Gilmar da Farmácia. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você é a pergunta de muitos telespectadores aqui. Quem é o Gilmar da Farmácia? Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os telespectadores aí do programa Bronca Livre. É um prazer estar com vocês aqui. E quem é o Gilmar da Farmácia? O Gilmar da Farmácia é um homem cristão, primeiramente, pai de família, né? Casado há 25 anos com a esposa Cida, tenho 2 filhas, empresário em Vilhena há 22 anos, antes eu já empreendia em outra cidade, então eu moro aqui em Vilhena há 22 anos e, acima de tudo, sou um servo de Deus, né? Então esse é o Gilmar da Farmácia em curtas palavras. Você teve aí no começo da campanha para prefeito de Vilhena, você colocou o seu nome à disposição e agora você recuou, né? O que aconteceu nesse período aí para você não ser mais candidato a prefeito de Vilhena? Joel, muita coisa aconteceu. E a minha desistência, né, o recuo para concorrer à prefeitura de Vilhena, ele teve várias causas. Então são várias causas, vários fatores que me motivaram a não concorrer mais, tá? Um deles é aquela coisa de querer me aliar, me comparar a um grupo, né? Eu queria que todo vilhenense que tivesse a oportunidade de me conhecer, eu queria que ele olhasse para o Gilmar da Farmácia, ele avaliasse o meu histórico, a minha personalidade, o meu caráter, o tempo que eu administro as minhas empresas, o tempo de vida que eu tenho em Vilhena, a maneira que eu conduzo a minha vida espiritual, a vida com a minha família. Essa avaliação que eu esperava do vilhenense. E de repente eu fui surpreendido assim com pessoas querendo avaliar o grupo que estava comigo, ou outro grupo, querer me comparar com isso aí. E eu deixei bem claro desde o início que eu seria um prefeito independente, autônomo e que eu faria a minha administração. E quando começou a ter essa conversa, aí o grupo já ficou meio balanceado também, e outros fatores, assim, o fator novo, de novo candidato a aparecer, que não era candidato, nós tínhamos toda uma estrutura de marketing preparada para enfrentar os candidatos que realmente estavam inscritos lá no cartório eleitoral, né? Eles estavam registrando a candidatura, mas como a nossa lei permite que você muda para cá, muda para lá e troca vice, troca candidato, isso foi um fator surpresa para nós e a gente resolveu dar uma interrompida nesse projeto, mas com a bênção de Deus e se for da vontade dele, da vontade do vilhenense, poderemos com certeza para o próximo pleito colocar nosso nome novamente à disposição. Não foi medo, não foi covardia, mas foi uma questão estratégica minha, de eu preservar meu nome para que, sendo a vontade de Deus e do vilhenense, a gente concorra no próximo pleito. Você, como cidadão, como empresário, como que você avalia o município de Vilhena em 6 anos não ter um prefeito que conseguiu concluir o mandato? Isto é chocante, é decepcionante, né? É lamentável essa situação. Tudo isso, Joel, envolve também uma questão até legal, né? Por exemplo, a situação do japonês hoje, né? Não sei se você sabe, mas o vilhenense, alguns sabem, outros não sabem, ele foi cassado por uma questão aí burocrática da lei, né? Foi distribuição de alimento em época de campanha que não podia, mas não foi nada ilegal, não foi lá legal, não foi desvio de verba. E a nossa lei, ela é muito cheia de entraves. Ela poderia muito bem manter ele no cargo até ser julgado em última instância. Isso prejudica o município. Você vê, hoje, se comparar Vilhena hoje com Ariquemes, com Cacoal, outras cidades aqui, Jaru, Ouro Preto, aqui em Rondônia mesmo, nós estamos atrás. O município está sendo prejudicado com esse problema aí. Então, realmente, para o município, é um retrocesso não conseguiu o prefeito manter no cargo por 4 anos seguidos, ou reeleger pelo menos, é um retrocesso para Vilhena. E prejudica muito a saúde, a educação e toda a infraestrutura
né, do município é prejudicada com isso. Realmente é uma situação lastimável. Essa lei nossa que às vezes não pensa no cidadão, né? Ela, não sei, é muito ruim. E Vilhena perde com isso, muito. E foi ali basicamente uma falha administrativa da gestão, né, que culminou aí na cassação e agora também no novo pleito, né? E falando agora de você como empresário, como que você avalia aqui o município de Vilhena nessa questão? Como que o empresário tem sobreviveu a essa pandemia e como que você pensa assim, para o futuro, visto todo esse imbróglio aí envolvendo a política do nosso município? A gente... foi um momento muito difícil a pandemia, né? Para mim, que sou do ramo de farmácia, não teve alteração devido à farmácia não interrompeu o funcionamento dela, né? Eu sei que muitas pessoas que a gente conhece, lojistas, pessoas que mexem com alimentos, muitos sofreram muito. Aqueles que se adequaram com delivery, conseguiram se manter no mercado, mas eu sei que muitos, né, que não conseguiram inovar, quebraram. Mas para a farmácia foi assim um momento até melhorou para nós, porque o cidadão tomou consciência, o consumidor tomou consciência de que é necessário ele estar se cuidando mais da saúde, tomando, por exemplo, suplemento alimentar para aumentar a imunidade. E isso, de alguma forma, foi bom. Hoje, toda pessoa sabe que precisa tomar um suplemento alimentar, um zinco, uma vitamina C, uma vitamina D. Isso ajudou bastante e aumentou, na verdade, o nosso fluxo de venda. Então, para a farmácia, foi um momento que realmente não causa alegria, porque foi por causa da doença do coronavírus, né? Do vírus, né? Foi por causa desse problema aí, mas que foi bom para a farmácia. Mas eu sei que para os outros ramos, realmente muita gente quebrou e foi afetado. E a gente agora sobreviveu à pandemia, quem sobreviveu, amém, já superamos. E espera agora que o Brasil continue, né? Nessa alavancagem. Houve um travamento, né? A economia deu uma segurada, mas hoje, a eleição presidencial acontecendo aí, espero que o resultado seja favorável. Né, os candidatos, estão 2 candidatos aí disputando, mas o Brasil, aparentemente, ele está no caminho bom, ele está no caminho certo. E se continuar nesse caminho aí, eu acredito que vai ser muito bom para a nossa economia a longo prazo, para os empresários. Né? Eu sempre expresso a minha opinião, na verdade, eu voto no Bolsonaro, pode não ser, talvez, o candidato, mas eu acho que a opção melhor que nós temos hoje é ele, né? Pelos valores que defende e tudo mais, pela economia que sobreviveu nesse tempo todo, porque se fosse um outro político, de repente, teria havido muito problema nesse intervalo aí, poderia ter muito desvio de verbas e afetado a economia. Então a economia hoje está muito bem, assim, dentro da medida possível, enquanto outros países estão amargando inflação, estão em declínio, o Brasil está superando, né? Está levantando voo, digamos assim, e eu acredito que vai ser muito bom para nós se o Bolsonaro se reeleger. Essa é a minha opinião. Assim, sempre lembrando que a gente está no período eleitoral, né? E tem até uma certa previsão dentro da legislação em forma de citar candidatos, enfim. Mas continuando falando sobre isso, como que você avalia os 2 candidatos hoje que estão disputando a Prefeitura de Vilhena? Sobre Vilhena, quando eu resolvi recuar nessa corrida, eu sempre entendi que eu era uma boa opção, uma excelente opção. Eu acredito nisso até hoje. Mas, por motivos N, a gente recuou. E hoje temos 2 opções. Eu particularmente, eu não apoio diretamente nenhum dos 2. Né? Não apoio nem um nem outro. Não apoio diretamente. Mas eu, como cidadão, tenho a obrigação de escolher entre os 2 um candidato para votar. Então, eu vou votar em um deles. Mas eu não apoio nenhum dos 2 porque eu acho até um contrassenso, né? Eu vejo que a opção boa seria eu, então eu não apoio nenhum dos 2. Mas eu vou escolher no dia, não vou votar nulo nem votar branco. Eu vou votar em um dos 2. Mas eu peço que a população, em geral, avalie o plano do governo dos 2, né? Converse com as pessoas, analise qual vai ser melhor para o município. Ambos têm um plano de governo, ambos têm proposta. Eu acredito que é possível achar um aí que talvez encaixe melhor no perfil de cada um. Esse é o meu conselho para a população. Ouvir bem eles, conversar com as pessoas, não ir por emoção, não ir na onda, analisar realmente propostas, conversar com as pessoas para decidir qual seria
a melhor opção para esse momento. E aproveitando que a gente está falando de economia, a gente traz para o município de Vilhena agora a questão da economia do município, a geração de empregos. A gente tem contato com muitos empresários aqui, muitos empresários reclamam muitas vezes de ter a oportunidade de emprego, mas não ter o profissional capacitado para poder executar. E você como empresário, como que você avalia isso? Esse é um grande desafio mesmo. Nós tivemos um tempo, Joel, que a gente vivia um momento assim que não tinha emprego em Vilhena. Não tinha emprego, muito desempregado. Mas hoje qualquer cidadão sabe que Vilhena tem bastante emprego. Todos nós sabemos disso. Você vê na rádio anunciando, vê na TV anunciando, você vê nas empresas placas anunciando vagas, na internet você vai achar. Então tem bastante emprego em Vilhena. O que você falou, de fato, é o grande desafio nosso, o grande gargalo. É pessoas profissionais para ocupar essas vagas. Porque hoje a legislação não nos permite, assim, por exemplo, eu vou contratar uma pessoa que não sabe a função e eu vou treiná-lo. A legislação não me permite eu pagar menos para ele porque ele é um aprendiz. O mesmo curso que a gente tem com aprendiz, tem com profissional. Então isso dificulta um pouco para a empresa. E o desafio agora realmente é você bolar um plano para que haja cursos, haja treinamento, haja cursos profissionalizantes. O Sebrae faz muito isso, mas eu acho que é necessário ampliar isso aí. Ter um projeto de geração de conteúdo para que as pessoas se profissionalizem. Hoje, às vezes, por exemplo, no meu caso, a gente procura um caixa e às vezes você entrevista 5 pessoas para você achar uma pessoa que sabe fazer uma conta de cabeça. E é chocante, parece não ser verdade. Eu falo para a pessoa assim, se a pessoa te der R$20 para você cobrar R$16,50, quando você volta? Eu não sei responder, eu tenho que pensar. A pessoa não consegue responder na hora. Então, está o nível de quem está procurando emprego. Não sabe, às vezes, fazer uma conta simples. Te deu R$10 para você cobrar R$6. Quando você volta? Peraí, é 4? É 5? A pessoa fica na dúvida. Então, é necessário ter dentro do programa aí algum jeito para ter cursos profissionalizantes que essas pessoas realmente treinem para o mercado de trabalho, para trabalhar como vendedores, trabalhar como operadores de máquina, trabalhar como caixa, atendente de loja, várias funções que não precisa de muito entendimento, né? Não precisa de faculdade, por exemplo, não precisa de um curso superior, mas profissões básicas, as pessoas serem treinadas para isso. É interessante a gente pensar nisso no plano de governo municipal, por exemplo, pensar nessa possibilidade, que emprego já tem. Vamos trazer mais emprego para Vilhena. Emprego tem, por enquanto tem. Vamos trazer indústria. É bom, porque você vai gerar mais empregos ainda e de repente, movimentar um pouco mais o mercado. Mas emprego para atender, no momento, já temos. Precisamos de pessoas treinadas para ocuparem as vagas. E o comércio em si, como que você avalia, você como empresário, como que anda a saúde do comércio aqui em Vilhena? Eu vejo que está bem. Ela está bem. O grande desafio é o mesmo caso do funcionário. O grande desafio é o empreendedor. Às vezes ele entra para empreender sem fazer uma análise de mercado, sem ter o capital suficiente para ele investir na empresa e ela sobreviver. Porque acontece, a pessoa, eu vou abrir uma empresa para mim. Aí no primeiro mês ele precisa de dinheiro para se sustentar. Ele não tem uma reserva para ele se manter por um período. E é tanto que as empresas, uma porcentagem grande de empresa quebra no primeiro ano. E outra porcentagem quebra no segundo ano. As empresas sobrevivem por mais de 2 anos, é uma minoria. Mas isso não é culpa da economia em si. É o empreendedor que não se prepara para empreender. Eu, por exemplo, comecei também do nada, do pequeno. Quando eu comecei, eu vendi um imóvel que eu tinha, investi pouquinho, mas eu fiz uma reserva para eu sobreviver durante 6 meses. Então, se a minha empresa não faturar o suficiente durante 6 meses, eu conseguiria sobreviver sem tirar dinheiro dali. Então, às vezes é isso que acontece. A pessoa pega toda a economia dela, investe ali, mas o mês que vem ele tem que pagar conta de luz, de energia, gasolina do carro, tem que pagar o imposto do carro, e aí não tem dinheiro mais e começa a tirar dinheiro da empresa, e a empresa não sobrevive. Então, o empresário, muitas vezes, a maioria das vezes que quebra, não é pela economia, não é por falta de cliente, é má gestão, é misturar a pessoa física com a pessoa jurídica. É simples demais esse processo, mas precisa de dinheiro. E por ele não ter esse dinheiro, ele faz isso e acaba quebrando.
A gente falou um pouquinho de economia e eu sempre digo assim que a educação ela anda em parceria com a saúde pública, ela anda em parceria com o trânsito, ela tudo ali é interligado. Se uma engrenagem não funciona, isso acaba atrapalhando todas as outras, né? E a saúde do município, o que você acha, como que você avalia? A saúde está um caos. Está um caos. Na verdade, nós temos um grande problema em Vilhena, tá? Um grande problema mesmo, que é a manutenção do hospital regional. Hoje, Vilhena, por exemplo, Vilhena gasta, a gente pode gastar até 14%, 15% do orçamento com a saúde. Vilhena gasta em torno de 29%, às vezes quase isso, às vezes um pouquinho mais, do orçamento com a saúde, por causa do hospital regional. O hospital regional foi trazido para Vilhena como até uma forma eleitoreira, então foi tomado do Estado para ser municipal, né? Mas ele deveria voltar para o Estado. Se o regional voltasse para o Estado, que era também um dos meus objetivos, era fazer uma força-tarefa gigantesca para devolver o regional para o Estado. O Estado quer o regional de volta? Não quer. Não quer. Então, é necessário acionar vereadores, deputados, senadores, Ministério Público, advogados, empresários, fazer uma grande força-tarefa para que, talvez até ajuizar essa questão para o Estado assumir de volta o regional. Se assumir de volta o regional, na minha opinião e no meu plano de governo seria isso, né, esse objetivo, nós cuidaríamos da saúde básica, que é manter as UBS e manter lá a UPA. Aí sim, Vilhena teria uma saúde muito melhor, porque os casos complexos, o regional resolveria, que é estadual, resolveria. E os casos básicos, o posto de saúde, assim como a UPA, resolveria. A saúde ficaria no nível de excelência. Mas, digo uma coisa, enquanto o município tiver com o regional, isso é quase impossível. Isso é quase impossível. Manter uma boa saúde em Vilhena enquanto o regional pertencer ao município. Porque é muito gasto, é muito funcionário, uma estrutura gigantesca, e nenhuma cidade do tamanho de Vilhena suporta uma estrutura do tamanho do regional. Como você sabe, a população sabe, nós temos hoje, todas as cidades vizinhas vêm para o regional. E quem banca isso aí, é lógico, vem dinheiro do Estado, vem dinheiro da União, vem dinheiro para bancar isso aí. Mas não é suficiente ainda. Mesmo assim, sobra muito para o município bancar. E se o Estado assumisse ele, nós não teríamos nenhum gasto com o regional. Nenhum gasto. E focaríamos totalmente nas UBS e na UPA. Aí sim teríamos uma saúde em Vilhena extraordinária, igual é em outros lugares. Hoje nós temos aí quantos médicos que estão no regional hoje, que o município paga, que poderia ser deslocado para os postinhos. Quantos médicos, quantos enfermeiros? E seria uma estrutura digna de uma cidade do nível de Vilhena, porque hoje realmente a educação a saúde anda muito precária no município. Infelizmente, nosso tempo é curto, assim, muitas coisas dariam para a gente debater aqui. Eu gostaria de agradecer a sua participação e eu finalizo perguntando, podemos esperar aí um Gilmar como uma terceira via numa próxima eleição municipal? Com certeza, Joel. Com certeza, o povo de Vilhena, que me abraçou, que gostou da minha candidatura, o povo de Vilhena que admirou, elogiou e foi comigo, e esse povo pode esperar sim que eu volte como uma opção para o vilhenense votar no próximo pleito. Porque, Joel, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas de caráter têm que se envolver com política. As igrejas têm que falar de política. Na escola tem que falar de política, para que as pessoas de bem assumam esse compromisso e não tenham medo da política, que tudo que o político ruim quer é que nós tenhamos medo da política, é que nós fujamos dela igual eu fugi a vida toda, entendeu? O que eles querem é isso. Então, o povo de Vilhena, sim, pode esperar que nós vamos construir isso aí devagarzinho, com mais calma, estudar bem mais sobre tudo isso, aperfeiçoar os meus conhecimentos na administração pública, para que Vilhena tenha um homem preparado para administrar esse município daqui a 2 anos.